Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre os 5 solas, ou 5 somentes, da Reforma Protestante. E por que eu trago à baila este assunto? Nós vemos uma época, um tempo, em que as igrejas e os púlpitos estão tomados por uma categoria de pregadores chamado coach cristão, ou coach evangélico. E os preletores desse coach, eles querem falar para as pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Há uma diferença muito grande entre o que eu quero e o que eu preciso. Muitas vezes, o que eu quero não é o que eu preciso. E se Deus não for firme comigo, ou você como pai não for firme com o seu filho, ele vai fazer a coisa errada, porque ele precisa de algo que muitas vezes ele não quer, porque ele não tem entendimento da necessidade que aquilo é. Então, o coach que está por aí, os coaches, né, que estão por aí, eles fogem dos 5 solas. E por isso, nesta oportunidade, eu vou tentar ser breve, eu quero falar sobre estes 5 solas. Em 2 Timóteo 4, versículo 2, está escrito assim, Paulo falando para Timóteo: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, chegou o tempo, tá? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, dando ou voltando às fábulas. Olha que palavra forte Paulo diz ao jovem pastor Timóteo diante do quadro e da circunstância. E aqui nós já vemos o primeiro sola escritura, ou somente as escrituras. Paulo fala também em 2 Timóteo 3,15, que nós devemos entender que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Então, uma das bandeiras da reforma, diante do catolicismo romano, que acredita até hoje na Bíblia, com apócrifos, é claro, na tradição da igreja e na cátedra de Pedro. Ou seja, quando um papa, não sei se você sabia disso, ele faz uma bula e ele aprova com os cardeais aquela bula e coloca o anel do pescador, aquela bula, ela é mais uma escritura sagrada. Não é mais um livro ou um caderno de doutrinação para a igreja. Não, aquela bula papal se torna uma sagrada escritura, como é a Bíblia e como é a tradição. Por isso que a Igreja Católica muitas vezes está perdida aí no que crê, porque se você pegar as cátedras de Pedro aí que foram declaradas pelo catolicismo durante esses 2000 anos, 2000 anos não, porque a Igreja Católica é do século XI, oficialmente falando, né? Depois você assiste meu vídeo, tem um vídeo nosso no canal do CSP Vídeos, onde eu falo sobre o catolicismo, e aí eu mostro quando começou a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nesses 10, 12 séculos de Igreja Católica, o que nós vemos é que eles dão esse valor a essas epístolas escritas pelos papas como uma sagrada escritura. E isso traz o quê? Isso traz confusão para a igreja. Agora, no meio evangélico, nós temos aí exemplos similares a isso. Há pouco tempo atrás apareceu aí um pastor que teve uma revelação, ele estava ali no céu ouvindo a Trindade conversar, e aí o pai falou para o filho, a coisa não está boa lá embaixo, eu acho que falhamos. E aí o Espírito Santo olhou para o pai e para o filho e falou, o que vamos fazer? Quem enviaremos? Aí ele estava lá no meio, eu vou. Aí o pai, o filho e o Espírito Santo pararam de conversar, chamaram ele, você iria por nós para ajudar a terminar a obra que nós não conseguimos? Aí ele, eu vou. Então esse homem foi colocado como uma opção, e aí ele escreve um livro, tá? Depois na descrição da live aqui, eu coloco para você quem é esse pastor, qual é a igreja. Inclusive essa igreja foi até desligada do rol dessa grande denominação que ela
fazia parte, porque eles colocaram um livro como uma revelação santa, sagrada, igual à Bíblia. E assim eu poderia citar aqui N igrejas, N religiões, que simplesmente suplantaram as Escrituras Sagradas. Um outro pregador, inclusive da minha profissão de fé, um batista, o pastor Ed René, há pouco tempo atrás, disse que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ela está descontextualizada, ela está não funcional, não operacional, porque ela não contempla os casamentos homossexuais, porque ela não contempla as novas famílias sociais que existem. Ora, como não? A Bíblia fala de tudo isso, só que a Bíblia chama tudo isso de pecado, e de erro, e de coisas que levam para o inferno. Mas esse indivíduo, como não quer pregar a palavra de Deus, como não tem temor de Deus no coração e quer pregar o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, então ele diz que a Bíblia tem que ser atualizada. É lamentável. Eu me lembro do saudoso Billy Graham, que ele dizia o seguinte: a Bíblia Sagrada é tão atual que nós deveríamos lê-la antes do jornal do dia, porque ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Isso é uma grande verdade. Billy Graham estava certo. A Bíblia está clara com relação a todos os eventos escatológicos. Como eu disse aqui no começo do nosso culto, nós estamos vendo aí essas anomalias através desse vírus, esses decretos, né, de anticristos, de mini anticristos, que são os prefeitos, e de grandes anticristos, que são os governadores. Isso estava prescrito na Bíblia. Então, a palavra de Deus é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Por isso, somente as Escrituras. Pode ser o pastor que for, pode ser a igreja que for, pregou alguma coisa que vai além do que está escrito, não aceite. Não aceite. Um outro sola é somente Cristo. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo fala a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós não temos outro mediador. Nós não temos que orar para a mãe, falar para o filho e pedir para o pai. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Existe aí nas religiões pagãs. Mas na Bíblia Sagrada, isso não existe. Nós temos um mediador entre Deus e cada um de nós, que é Jesus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e Deus nos ouve. Por isso, somente Cristo como mediador. Outro dia eu estava vendo aí eu quero deixar claro que quando eu faço crítica para todos os lados, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem esse negócio, né? Eu não sou o Supremo Tribunal Federal que vai da cabeça dos ministros. Eu vou na Bíblia. Então não tem problema quem é a pessoa. Outro dia tinha um pastor aí e ele estava orando pela pessoa e ele orou assim, falou assim: Deus, está aqui a dona fulana, atende o pedido dela e atende porque sou eu, pregador fulano de tal que está pedindo, amém. E acabou. Ele pediu para Deus atender a irmã porque era ele que estava orando, e amém. Eu pensei que ele ia falar pelo menos em nome de Jesus, né? Não, ele falou: atende aí, Senhor, atende a irmã fulana, sou eu, pastor Beltrano. Grande porcaria, desculpa a expressão, somos nós pastores. Como é que eu chego diante de Deus em meu nome? Quem é o pastor Martinez? Quem é o pastor Billy Graham? Quem é o Papa? Quem é o Ed René? Quem é quem? Nós não somos nada. O único nome que abre os céus, que é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo. João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa. É somente Jesus Cristo. Um outro sola da reforma protestante que deve ou deveria estar valendo para a igreja é somente a graça. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Gente, somente a graça. Outro dia eu estava lendo um livro de uma senhora profetisa de uma igreja adventista, né? Vou falar aqui. E ela fala nesse livro: a guarda do sábado importa em salvação eterna. A guarda de um dia. Isso é absurdo. Outro dia eu ouvia um outro religioso dizer o seguinte: olha, a salvação só pode acontecer
se guardar os rituais da nossa instituição. Gente, ritual, legalidade não salva. O que salva é a graça. Graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos ir para o céu. Inclusive, no céu só vai ter gente que não merece. E no inferno só vai ter gente que merece. Então nós precisamos entender isso. Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela piedade de Deus. Nós não merecíamos. A graça que nos é outorgada é que nos dá vida e vida em abundância. Não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelos nossos bons comportamentos. Tem muita gente que não aceita Jesus porque ele acha que ele é uma boa pessoa. Eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai. Outro dia me falaram isso. Pastor, para que eu vou para a igreja? Olha, eu não traio minha mulher, eu cuido bem dos meus filhos. Meu querido, você tem que ir para a igreja e correr para os pés de Cristo, porque por melhor cidadão que você seja, você é um perdido, você está cego, nu e amaldiçoado pelo pecado. Nós precisamos correr para a cruz de Cristo e para a misericórdia de Deus. Nós não somos nada. Está entendendo? Então a graça é que nos dá salvação. Somente a graça. Não é o ritual da Igreja Batista, não é o ritual da Igreja Católica, não é o ritual de outros credos religiosos que vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é a graça, é o favor imerecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, acredite nisso, a salvação de cada um de nós é pela graça. E como é que essa graça é acionada? Aí vem o quarto sola fide, que é em latim, somente a fé. Nesse versículo 8 de Efésios diz assim: não vem de obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça, ela é ativada pelo poder da fé. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nos alimentamos com a palavra de Deus, quando ouvimos a pregação do Evangelho, aquilo gera fé no nosso coração, e essa fé nos traz graça, e somos salvos por essa fé, que aciona a graça, que derrama bênção sobre nós e salvação sobre nós. E a fé é em Deus. A fé é na palavra do Senhor. A fé não é qualquer uma que salva, é aquela que é certa. É a fé na verdade, é a fé no Evangelho, é a fé no que ensinou Jesus Cristo, é a fé na Bíblia Sagrada. Então veja, perceba que as solas, uma encaixa na outra e uma completa a outra. E a última é soli Deo gloria. Somente a Deus a glória. Romanos 11:36 está escrito: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então veja que em Romanos 11:36, Paulo deixa claro que porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Entendam bem, entendam categoricamente. Deus merece toda a honra e toda a glória. Outro dia eu estava passando aí, quando eu viajava ainda, né? Foi em 2019. E já faz tempo, você vê que coisa, né? Eu estava viajando aí, eu passei numa cidade e tinha, você não vai acreditar, a estátua do pastor com a mão assim. A estátua do pastor. Então as pessoas passavam para entrar na igreja embaixo da estátua do pastor. Aqui na nossa cidade, uma vez eu passei numa igreja, não sei se ainda tem lá, onde a foto dos líderes da igreja estava na parede da igreja do lado do nome. Gente, a glória é de Deus. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória comigo, com você, com o apóstolo Paulo, com a Maria, com o João, com o Papa, com o bispo, com o fundador. Não divide. Pode ser o homem mais santo do mundo. Deus não divide a sua glória. A Deus toda a honra, toda a glória,
toda adoração. Deus não aceita compartilhar a sua majestade e a sua glória. Imaginar que Deus vai dividir a sua glória com uma estátua de escultura, com uma imagem de idolatria. Não, Deus não divide a sua glória com a sua denominação religiosa. Deus não divide a sua glória com o seu pastor. Deus não divide a sua glória com o seu dinheiro. Deus não divide a sua glória com a sua família. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Ele a honra e a glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Eu quero que você compreenda que estes 5 solas são imprescindíveis para que a tua vida cristã seja verdadeiramente cristã. Eu vou recapitulá-lo. Sola Scriptura, somente as Escrituras Sagradas. Solos Christus, somente Cristo como mediador. Sola Gratia, somente a graça salvadora de Jesus. Sola Fide, somente a fé. E só lhe deu glória, somente a Deus a honra e a glória. Então, esses 5 solas das Escrituras, que são as solas da Reforma Protestante, nós precisamos retornar ao primeiro amor. Olha, eu quero fazer um desafio para você que está me assistindo. A hora que terminar aqui o culto, entra no YouTube, procura uma pregação que fala contra a idolatria, contra a imagem de escultura, que é um dos maiores pecados da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você pega um livro, e eu tenho aqui uma parte só de história, quando você pega os livros de história da Reforma Protestante, os sermões, todos os sermões, de qualquer reformador, de qualquer pregador do século XV, pode ser até antes da Reforma, pode ser o Savonarola, por exemplo, Ivan Savonarola, ele pregava contra a idolatria. Qualquer pregador pré-reforma ou da Reforma, todos os seus sermões falavam de idolatria, alertava as pessoas para não dividir a glória do Senhor com coisas inanimadas, sejam estátuas, sejam dinheiro, sejam pessoas, sejam instituições. E hoje você não ouve isso. A praga que está sobre esse mundo tem a ver com a vida pecaminosa que estamos vivendo dentro da própria igreja. Porque a nossa ferida não é exprimida. Lá no 1º capítulo de Isaías, o Senhor fala: eu vou espremer a tua ferida, porque o teu pecado está podre. O teu pecado está putrificado. Deus precisa espremer a nossa ferida. E se Deus quer nos humilhar com um vírus, que assim seja, mas que nesta noite nós sejamos humilhados, que nós sejamos jogados ao pó, que nós reconheçamos que só o Senhor é Deus. Somente Ele. Que você, meu querido que está me assistindo, entenda, não há cristianismo fora disso. O que tem por aí é conversa fiada, é parolice de paroleiros que não tem o que falar. Mas o que eu estou te dizendo é a verdade de Deus, é a verdade das Escrituras Sagradas. Pode o paroleiro falar bonito, mas se não falar segundo a palavra, não te levará para o céu, pelo contrário, te conduzirá ao inferno e à perdição.